Fala, turma do MotivaCast, tudo bem com vocês? Estamos recebendo hoje Otto Léo Henkels, proprietário da Tech Mais, que vai contar um pouquinho para nós a sua história. Otto, tudo bem contigo? Fala, Lucas. Boa tarde. Tudo Boa certo? tarde. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Pô, Otto, vamos começar o início da carreira. Como é que foi para você o início? Primeiro, boa tarde, né? Obrigado pelo convite. Gente boníssima demais, Lucas. A Que gente estava isso? aqui desenrolando já antes, né? Já dava quase um outro podcast. Dava É, mesmo. Pô, pior que dava. O início foi em 2016, onde o Otto trabalhava com tecnologia de informação, trabalha até hoje. Uhum. Prestação de serviço de TI para a empresa. Menino do computador, vamos dizer assim, Boa. né? Onde queria sempre mais, fazer algo diferente. Nunca me via naquela posição de colaborador, então na empresa onde eu estava, eu sempre via que a gente podia fazer algo a mais. E talvez por uma limitação do momento, ou por uma estratégia de negócio da empresa onde eu estava inserido, não era possível. E aí, foi onde eu conheci o meu sócio, o Maicon, que a gente está junto até hoje. Trabalhamos de forma breve em outra empresa aqui na cidade de Blumenau. Deu muita sinergia. Ah, vocês já se conheciam desse outro Isso. empreendimento? E teve muita sinergia. A gente pensava muito parecido, né? Aquela vontade de fazer algo a mais, né? Não o de ter a mais, mas o de fazer diferente, né? Uhum. Diferente, jovens, né? Então, normal, né? Ainda vem Sim, muito com aquele sangue. E aí foi onde a gente pensou, e por que não a gente abrir o nosso negócio? A gente ainda não tem filho, né? Tem algumas verdade. responsabilidades. Eu tinha recém adquirido um imóvel, financiamento de 30 anos na Caixa. Nossa, E aí veio cara. aquele frio na barriga, né? Será, né? Aqui é o Porque momento. para um jovem de 24 anos, tu abrir mão de um cargo onde eu estava estabelecido, consolidado, onde tu já se sente confortável, vamos dizer assim, né? Claro. Segurança total, né? Para empreender algo que nunca tinha feito, então deu um frio na barriga. Então a gente ficou pensando, foi onde a gente decidiu abrir. A gente amadureceu, afiou o machado, como a gente fala, durante um ano. Então, ambos ficamos nas nossas posições nas empresas, como funcionários, e a gente foi planejando. Se encontrava depois do horário. Na época, a gente fez um planejamento com o Sebrae. Uhum. Na época ainda era um software que tu instalava no computador e tu seguia um passo a passo, Que né? legal. Hoje é tudo online. Então, Sim. dica, né? Uhum. Por pensar em planejar um negócio, o Sebrae dá um apoio fantástico. Verdade. Então, a gente buscou isso. Chegou de 6 meses para a gente talvez pensar em abrir um negócio, ambos com muita transparência. A gente foi para os nossos gestores em ambas as empresas e falamos nossa intenção de sair para o mercado, riscar a hora. O momento era aquele, né? A gente sentia isso. Vocês estavam há quanto tempo nessas empresas? E eu tava 6 anos, se eu não me engano. O Caraca, Maicon, acho que mais, quase 10 na outra. puxa, fazia anos já que Foram, você... foram um dos primeiros empregos de cada um, a gente ficou durante muito tempo. Legal. E aí a gente deu um aviso prévio. A gente brinca que foi um aviso prévio de 3 meses, 6 meses, porque nós tínhamos o nosso papel dentro dessas organizações e a gente não achava justo deixar, né, os nossos antigos patrões, né, na mão. Então, por uma questão de respeito, até de planejamento, a gente fez isso. E eu cumpri meu aviso prévio do meu determinado período lá nessa empresa de Indaial, o Maicon aqui nessa de Blumenau. Eu trabalhava em Indaial na época, né? Morei muitos anos em Indaial. E o Maicon começou um mês antes de mim, né? No dia 2 de fevereiro, Uhum. lá de 2016. Então, a gente vai completar 9 anos agora. E a gente começou. E aí eu saí e tal. A gente montou o escritório nos fundos da minha casa. Pô, que Na casa bacana. recém-adquirida, da Caixa, né? Show, show. Quando eu e o Michael a gente decidiu montar um negócio, eu lembro muito claro da minha esposa, da Amanda, que ela não conseguia, não é entender. Ela me apoiava, só que imagina tu ter um financiamento bancário de 30 anos pela frente, porque a Nossa, casa era não, recém-adquirida, claro. e eu ia largar a estabilidade de um emprego para decidir empreender. Por- Loucura, né? Tipo, é, e aí, por mais que ela via a gente se planejando e tal, eu não sabia explicar para ela. Mas eu falava pra ela assim: "Amor, confia, vai dar certo". Enfim, né, alguns podem falar isso de religião, de Deus ou de acreditar, espiritual. Enfim, eu acreditava muito naquilo, eu não sei explicar até hoje. E aí eu consegui trazer mais tranquilidade pra ela. E aí, graças a Deus, é o nosso trabalho, as coisas foram acontecendo. uhum. Então, como a gente trabalhava com prestação de serviço de TI, a gente trabalha até hoje, a gente conhecia muita empresa, muito contato. Então, aos poucos, a gente começou a ser indicado. Então, toda empresa hoje precisa de um computador para operar, para o colaborador estar lá trabalhando, e isso requer manutenção. Então, dependendo do tamanho da empresa, ela precisa ter um profissional de TI, ou uma equipe de TI internamente, ou terceirizar isso com o mercado.
mais ou menos como funciona a contabilidade, Justo. né? É mais para você precisar ter. Uhum. E a gente viu essa oportunidade, né, no mercado. Muitas das empresas naquela época elas eram menores, um profissional só ou equipes menores, e a gente sempre com a visão de tentar escalar isso, trazer algo de uma forma mais profissional e pegar players maiores. E graças às indicações isso foi acontecendo, né? A gente atendia pessoa física, atendia padaria, atendia mercado, posto de combustível, enfim, de qualquer tamanho para pagar as contas, porque a gente precisava. E foi muito legal porque o nosso capital foi intelectual, então eu não precisei investir em estoque, que é um Claro, baita desafio para muita claro, nem gente. fala. Então facilitou essa barreira de entrada, então a gente já não teve. O único investimento que a gente precisou ter foi os nossos carros. Cada um pegou o seu carro particular, adesivou. Sim, Na época ainda não era nem Tech Mais, como está aqui hoje, era Conect TI, olha só. o nome da empresa, Aham, né? E a gente fez o primeiro adesivo, a gente tem foto, a gente registrou tudo, assim. Pra gente é muito importante, pra gente relembrar. verdade. Sempre é bom, né? É. E aí a gente começou a ganhar cliente e tal, e chegou um ponto que a gente tinha tanto atendimento para fazer, que a gente trabalhava das 8 às 6 da tarde, às vezes até mais, e depois desse horário a gente fazia os serviços administrativos, que é gerar nota, o boleto, mandar o Claro, orçamento. cobrança e tal. Então, durante, eu acho que uns 3, 4 anos foi nesse ritmo. Só vocês dois. Sim. Se eu falar que foi fácil, eu vou estar mentindo. É, não é. Não tem como É. ser, né, Otto? E aí foi um problema bom que muita gente gostaria de ter, porque muita gente, né, decide empreender e às vezes vê aquele desafio de, né, não ter cliente e tal. Então foi um desafio bom, só que foi muito desgastante. Foi um período onde a gente precisou de muito apoio das nossas famílias, porque a gente estava muito inserido no negócio, Uhum. onde eu não posso reclamar da minha esposa, agradeço ela até hoje, mas que foi desgastante, porque a gente trabalhava praticamente 24 horas por dia, só parava para dormir e voltava. E deve ter muita história boa desse período, né? Sim. E foi um período, assim, terrível. Eu lembro de um dia eu estar no volante do Palio ainda, é um carro que a gente ainda tem na frota lá, tal, Aham, né, aham. tá velhinho e tal, a gente vai trocar. É o número 1. O número 1, que era adesivado, ainda era o meu carro na época. Aham. De um dia, tá indo em direção, tava com a minha esposa no carro, eu tava no caminho de um cliente. Ela falou, tu tá indo pra onde? Daí eu não falei, eu comecei a chorar em cima do volante. Caraca, Eu mano. comecei a chorar, daí ela falou assim, tu tá maluco? A gente tá indo pra casa. Meu. E eu comecei a chorar, porque eu tava tão no automático de tanto que a gente trabalhava o carro na rua, e é desgastante isso, né? Nossa. Porque tu não tá em algum lugar, Nossa. atrás de uma mesa tal. E foi ali que eu me liguei, a gente tá se matando, vamos dizer assim, mas Uhum. a gente queria construir algo diferente. Sim. Tudo que eu falo aqui, o Maicon replicou a mesma coisa, então, né, É pros dois, né? é pros dois, assim. E aí foi onde a gente percebeu, não, a gente precisa contratar alguém para dar apoio pra gente, ajudar e começar a crescer isso aqui, porque senão só nós dois a gente vai ficar maluco. Não vale a saúde. Verdade. E a gente contratou nosso primeiro colaborador. Para contratar ele não foi de um dia para o outro. A gente também, quando falou sobre contratar, a gente ficou avaliando durante pelo menos 3 meses. Nossa. Eu e o Michael, a gente sempre foi, ainda é, mas estamos melhores, mas muito conservadores. Uhum. Como a gente planejou durante um período de 1 ano, para contratar um colaborador era aquele medo. Se a gente contratar ele e não tiver serviço, a gente tem um salário para pagar, e aí é uma família por trás. Que Toda a responsabilidade. Isso. Então a gente ficou muito receoso de tirar ele, às vezes, de algum trabalho que estava garantido para vir para uma aposta para o nosso, talvez não dá certo e ter que mandar ele embora. Graças a Deus deu certo. Tá com a gente até hoje. Pô, que legal. O primeiro até hoje, entrou como técnico externo, nos ajudava. No início não era técnico externo, fazia tudo também como a gente. Então Uhum. pegou muita fase ruim, sem processo, sem estruturação, mas esses caras são os de verdade, São, vamos né? dizer assim, né? São. E hoje ele tá como gestor de projetos, Pô, que né? legal, cara. Deslumbrando aí até ser possível sócio aí no futuro. Pô, que Então, bacana, olha só. a gente tem que ter gente boa do nosso É lado verdade. e tem que valorizar os que estão até aqui, né? Sim. E aí foi uma fase onde a gente começou a crescer, entrar cliente, e depois que a gente colocou o primeiro, começou a parecer ser mais natural colocar o segundo, colocar o terceiro. Então, quando a gente via, a gente já estava contratando e colocando. Só que eu e o Michael, a gente não tinha tempo para treinar, porque ao mesmo tempo que a gente estava crescendo o negócio de estar na rua atendente, tinha que estar lá. Erro, a gente ainda brinca hoje que a gente teve um moedor de carne nesse passado, porque entrou muita gente, saiu muita gente. Uhum. Porque a gente não tinha tempo de treinar, de mostrar como eram os processos, qual que era a nossa forma de atender, e a pessoa não dava certo rápido, a gente demitia rápido. Sim. Então, Até porque vocês precisavam que esse processo se fizesse rápido, né?
E hoje, olhando para o passado, a gente poderia ter feito diferente. Então, uma das coisas que a gente olha, tal, né? Faz parte da nossa história. E aí a gente começou a perceber, peraí, não tá dando certo. Ou a gente tá muito exigente ou tem alguma coisa errada. E foi onde a gente percebeu que a gente não conseguia treinar. Sim. Então a gente começou a dar mais atenção pro processo de um onboard, de treinar o colaborador, passar aquela essência. Porque pro cliente era muito o Otto e o Maicon. Eu quero que o Otto e o Sim. Maicon venham me atender, eu não quero que seja outra pessoa. Então, de você A empresa estava replicar muito personalizada, né? Em vocês, no caso. o eu Né? presa, né? Vamos dizer assim. Isso. No início é assim, né? E até tu passar essa confiança para um colaborador e o cliente se sentir seguro, teve que ter muita conversa com o cliente e dizer, não, fica tranquilo, não sou eu que estou indo aí, mas é um profissional treinado por mim, eu estou aqui para dar suporte. E foi que a gente percebeu que a gente conseguiria escalar isso de uma forma mais sustentável. Tudo indo muito bem, muito bom, né? Entrando dinheiro, vamos dizer assim, Sim. jovem e tal, né? As coisas acontecendo. Tava fácil de administrar, É, entre aspas. a gente muito conservador, então a gente sempre pensou muito no caixa da empresa, deixou lá. E aí veio um dia um oficial de justiça, bateu na nossa porta, e eu tava atendendo um cliente lá em Dael. E aí o Maicon me ligou e falou assim, cara, acabou de vir um oficial de justiça que bateu na nossa porta. Quando ele falou que era um oficial de justiça, Nossa. eu já me gelei, vamos dizer assim, né? Sim. Pra gente não falar nenhum palavrão. E, eu fiquei preocupadíssimo, ele não tinha entendido o que estava acontecendo, não leu o que era. Quando a gente foi ver, a gente foi notificado pelo uso de marca. Infelizmente, o nome da nossa empresa, ele de uma certa forma lembrava o nome de outras empresas na época. Certo. E nós dois jovens, sem experiência nisso, a gente não fazia nem ideia quando a gente decidiu escolher um nome. Né? E fazia total sentido. E aí a gente tinha alguns caminhos. Um é mudar o nome, né? Ou fechar, ou bancar aquilo lá e dizer, não, eu vou continuar com o mesmo nome, só que a gente sempre pensou em visão de longo prazo. Então a gente pensou, não, peraí, vamos aproveitar que a gente ainda está pequeno. Vocês estavam construindo um negócio, né? Isso. Então, melhor agora do que a gente está anos no mercado, com marca consolidada, de repente tem que trocar. Imagina. O mercado não vê muito bem isso, Sim. né? Não, realmente. Ficou estranho. E aí a gente viu, fez uma consulta jurídica, realmente não era um problema da empresa que estava notificando, mas a gente vendo a longo prazo, outras empresas poderiam nos abordar. Uhum. Então a gente não quis entrar no âmbito de ego, vamos dizer assim, de tentar, né? Bater o pé em cima daquilo, Ficar né? com aquela marca, mas a gente teve uma visão, né? O sangue baixou de uma visão de longo prazo. E aí foi onde a gente teve que buscar um outro nome de empresa, que agora é o nome Tech Mais. A gente fez de tudo, tá? Contratou profissional, pagou para criação de marca, veio cada nome e a gente não conseguia achar um nome. E aí, de repente, a gente fez uma competição interna dentro do escritório, falando assim, pessoal, a gente quer um novo nome, tá em busca. Se alguém acertar um nome que seja legal, a gente gosta de dar 500 reais pra pessoa. Caraca, que legal. Eu lembro que teve colaborador que listava nomes e nomes e ficava com a esposa, mandava. Aí tem um cara... Virou prioridade, né? Não falou nada. Chegou um dia, só soltou um nome. Cara, e esse nome foi o que bateu, Tech Mais. É o que casou, assim, pra gente. Não, tu sabe que no início ali, tu estavas falando que vocês queriam mais e mais, né? Vocês queriam entregar mais. Eu quase soltei pra ti. Pô, cara, isso tem tudo a ver com o nome da tua empresa, né? Tech Mais, né? Uhum. Que bacana, vamos saber que foi desse jeito. E aí, a gente tira sarro até hoje, né? Porque, enfim, né? Não tava tão esforçado e bala de prata, assim. Acertou. A gente buscou uma empresa de registro de marca para fazer algo profissional. Claro. Agora que saiu o nosso INPI. Ah, é? Então, o INPI, então, é uma marca registrada, Tech Mais, que a gente pode usar para comercialização de serviço, produto. Então, não sei se o intuito aqui também é dar dicas. Claro, total. Mas para o empreendedor que está começando agora, ou não agora, mas que quer consolidar o seu negócio, quer garantir perpetuidade, registro de marca. Importantíssimo, diferente do segmento. Vai evitar muita dor de cabeça. Produto, serviço, nossa, pode acontecer com você o que aconteceu com a gente. É a base do negócio, né? É o alicerce do teu negócio, na verdade, né? A tua marca. Verdade. E a gente entrou em contato com cada cliente naquele período, informando, pessoal, a gente... Jogando aberto. A gente sempre foi jogar muito aberto, né? Porque o cliente é um parceiro nosso também. Então a gente entrou em contato com cada um. Não deu para ir pessoalmente em cada um, mas falando, pessoal, não estranhe, vai mudar a razão social, vai mudar algumas coisas. A gente foi notificado, vai ter que mudar o nome da empresa, a gente está querendo para se reestruturar. Tá tudo bem. Fiquem tranquilos, é só uma questão de posicionamento. Todo mundo entendeu numa boa. Pô, que legal. Muitos foram solidários, buscaram uma empresa para registro de marca também, porque já viram as dores. Então, acredito muito, a gente estava conversando aqui antes, sobre esse network, troca de experiência e tal. Então, muita gente, através da nossa dor, viu talvez uma possível deficiência e resolveu. Então, e uma dor que chegou no momento certo, né?
Olhando pra trás agora, Hoje, sim, né? total, total. Foi preciso, assim, melhor naquela época do que agora. Uhum. Então ali foi o primeiro baque, assim, até ali estava indo tudo bem dentro do possível, tirando a chorada no volante e tal, né. Estava indo tudo bem, assim, então foi o primeiro baque, assim. Então, depois do moedor de carne, da parte do registro de marca, e aí a gente começou a crescer o negócio. Começou a perceber assim: a gente está muito na indicação, no boca a boca, tal, vamos tentar atirar mais para o mercado, buscar ser mais agressivo no mercado. A gente planejou durante muito tempo também, contratamos algumas consultorias, então eu e o Michael, a gente sempre foi muito apegado do que a gente não conhece, do que a gente não domina, vamos buscar apoio. Ótimo. Então acho que a gente sempre tem que estar, E é uma né? baita dica também. Então do que a gente não é bom, a gente vai buscar. Então Verdade. a gente contratou uma consultoria financeira na época para dar esse apoio para a gente, porque entravam os valores, a gente tinha tudo certo, botava lá numa aplicação, pagava as contas, pagava salário, ficava lá, ficava lá. Porque a gente percebeu que o que a gente fazia não era da forma correta. Então a gente começou a estruturar, contratou um profissional, foi um excelente profissional, porque ele deu uma visão pra gente mais de dono de negócio. Boa. Entrava na antiga Tecmais, tu não sabia quem era o dono. Eu e o Michael, a gente sempre esteve muito na operação, Uhum. igual todo mundo, com uniforme. Eh, 2 rapazes novos, né? Equipe toda jovem. Sim. E aí ele trouxe pra gente uma visão de, ó, a gente pode estruturar o negócio, vai dar previsibilidade, e vocês podem também retirar lucros. Quando ele falou pela primeira vez pra gente retirar lucros, pra gente parecia um pecado. Né? Não, tá dando certo, deixa isso lá, tal, tal, tal. A gente já tem Prolabore, né? Tava feliz com o Prolabore e Aham. tal, e ele falou, não, o negócio é para dar lucro pros sócios, tal, enfim, né, cada um tem uma visão, mas não deixa de estar certo de certa forma também. E aí foram algumas reuniões para ele nos convencer, ele na verdade deu a ordem e disse pra gente que a gente ia retirar. Ele falou assim, não, então, tal dia, eu vou transferir pra conta de vocês, e pra gente foi um baque, assim, tipo, isso anos já de empresa. Olha só. A gente era muito conservador, tinha medo Uhum. de tirar do negócio e de repente o negócio não vai dar certo. Sim. Então a gente sempre queria ter essa segurança. Mas de forma exagerada. Então, ali foi muito bom, que foi a nossa primeira consultoria que a gente contratou, então a gente viu, a gente precisa de gente boa do nosso lado, com visões diferentes, cada um dentro do seu segmento, a gente pode potencializar. Verdade. E aí a gente começou a buscar outros consultores, consultor de estratégia, comercial, então isso acelerou muito o nosso crescimento, porque a gente tinha um bom caixa, então a gente conseguiu investir muito nesse capital intelectual, Uhum. e nos ajudou a potencializar. Então, em alguns anos, a gente conseguiu crescer 300%. Então, entrava cliente e a gente botava profissional. Então, sempre mão de obra intelectual, bota uma mesa, estação de trabalho, telefone, ramal. Então, veio muito cliente. Então, dentro desse setor, a gente não pode reclamar porque o turnover é muito baixo. Sim. Então, o cliente, quando ele entra para ser prestado serviço pela Tecmais, dificilmente ele sai. É um processo complicado de troca também, né? Isso. E aí a gente percebeu que a gente conseguia ter previsibilidade a longo prazo, ajuda a gente na tomada de decisão e na estratégia. Né? E aí a gente começou a abrir outros setores, comercial, projetos, marketing. Boa. A gente aos poucos foi começando a ter noção do negócio. É o que eu falo, o Otto e o Michael fomos excelentes técnicos. Não falo ainda hoje, até hoje a gente ainda tem da parte lógica e tal, a gente, né? Quando troca uma ideia com a galera, a gente sabe o que tá falando, Sim. mas já tá enferrujado, não tá mais lá na linha de frente. Mas cada dia que passa, a gente começou a aprender a administrar mais o negócio. Então, a gente aprende todo dia. Né? Então, todo dia a gente tá aprendendo, a gente tá trocando ideia aqui, um tá aprendendo com o outro. É ouro, é verdade. E aí, apareceu uma oportunidade no ano passado de a gente fazer a aquisição de uma empresa de TI aqui na cidade de Blumenau. A gente já estava prospectando de uma forma de crescer, Uhum. porque os clientes ainda estão entrando por indicação e o mercado de TI ele é muito deficitário ainda de mão de obra. É um desafio cada vez maior, não só para nossa empresa, mas com muita empresa da nossa região. Todo mundo sofre o mesmo problema, né? E a gente começou a abrir mão de certos clientes entrarem na casa, a gente começou a nichar. Então, a gente descontinuou o atendimento de pessoa física em determinado momento e a gente começou a atender clientes só na modalidade de pacote de horas, de contrato. Perfeito. Para estruturar mais o negócio, senão a gente ia ter que colocar muito carro na rua, muito colaborador e focar num nicho, né? Que é o nicho que a gente acreditava. Então, foi onde a gente começou a abrir mão de uma fatia de clientes. A gente demitiu 94 clientes na... Caraca! Foi uma virada de chave. Foi muito difícil pra gente, assim. Mas os números nos mostravam que aquilo fazia sentido. Então, tem o apego emocional, né? Tem. Porque você conheceu cada um daqueles... Relacionamento.
mas todos eles de uma conversa muito sincera, muito transparente, de agradecimento até aquele determinado momento e explicando do porquê daquele movimento. Certo. E aí, superado isso, a gente fez a aquisição dessa outra empresa de tecnologia, onde a gente conseguiu captar principalmente mão de obra. Pô, que legal. Então, veio mão de O obra, time inteiro. já com aquela expertise de executar os problemas, e acabou vindo uma carta de cliente que acabou abrindo mais o nosso leque. Clientes novos indicaram para outros clientes. Então, o desafio sempre é constante. Sim. A gente está com vagas em aberto, está em crescimento, não podemos reclamar, porque em nenhum momento desses 9 anos de trajetória a gente teve algum momento de baixa, pelo contrário, problema bom, como a gente falou. Pois é, eu ia te perguntar, eu perguntei para vários empresários que vieram aqui, empreendedores que participaram do programa, como é que foi o período de pandemia, né? E eu ia chegar nesse ponto agora e te perguntar como é que foi para vocês esse momento, né? Que foi diferente para todo mundo, né? A gente parando para lembrar agora, foi desafiador, porque eu acho que ninguém estava preparado. A gente ficou com muito receio de cliente às vezes fechar, de quebrar, porque querendo ou não acaba impactando na nossa recorrência. Total. Como a gente trabalha com tecnologia, então para nossa empresa se adaptar para o home office foi muito tranquilo, porque a gente já tinha tudo isso praticamente pronto, era só botar rodava mais ou menos assim. E há muitos que falavam em baixa, para o nosso foi uma alta, porque muita empresa não estava preparada para o home office. Aí o que acontece? Eu preciso de uma empresa de TI para preparar o meu ambiente para trabalhar de casa. E era de forma emergencial. Para ontem. Para ontem. Então, assim, deu um boom de atendimento. E também. Basicamente pagava qualquer valor, né? Nessa hora. Sim, mas não por isso também, né? Mas sim, a gente teve um aumento de receita durante aquele período lá grande. E a gente estava preparado, a gente conseguiu, porque estava com um bom time técnico. Então, ao invés de a gente sofrer os impactos negativos, falando economicamente como um negócio... Já foi o contrário. Foi o contrário, foi positivo. E potencializou muito essa visão das empresas, agilizou. Não que tenha um lado bom, não tem um lado bom, uma pandemia, mas falando estritamente aqui a nível de negócio, ela antecipou muitos anos de tecnologia. Isso é verdade. Então, uma call remota, preparar mais o seu ambiente para eu poder trabalhar de casa de uma forma híbrida. Mudou o psicológico também de como se enxerga os negócios, né? E pra gente impactou, porque a gente respira tecnologia, a gente presta esse tipo de serviço, então, da pandemia para cá, ao invés de a gente ter um declínio aí, né? Obrigado, a gente teve um crescimento. Então foi muito legal, mas a primeira sensação foi de medo, normal. Eu lembro que eu e o Michael, a gente chegou a atender um cliente, foi no auge da pandemia, de luva, de jaleco, de coisa assim, de o pessoal a gente passar na produção se assustar. A gente olhando hoje, exageramos até, mas todo mundo com medo, né? Então foi uma novidade para todo mundo. E é um momento, né, Otto, que não, muitas pessoas nunca passaram isso na vida, né? A família não tinha nem registro, né, de algo desse sentido. É por isso que a gente está perguntando para todos, assim, como é que foi esse momento. Legal, Otto. Eu acho que agora a gente poderia falar um pouquinho sobre como que tá aí a TecMais na atualidade, né? Como é que vocês estão? Eu queria que você desse uma pincelada pra gente. A gente vai fazer 9 anos daqui a 2 semanas. Não sei em que momento o pessoal vai estar vendo esse vídeo, né? Mas na data presente de hoje. A gente até tá trocando uma ideia antes. Falando, não somos uma empresa mais tão jovem, daqui a pouco a gente está completando 10 anos de negócio. É verdade. Nem sempre foi fácil, né? Teve as choradas no volante. Todo dia é um desafio diferente. Mas somos muito felizes com o negócio, então fui muito feliz na escolha do meu sócio, então eu cuido mais da parte comercial, relacionamento com o cliente, novos negócios. E o Michael cuida mais da operação interna. Técnica. Muito do perfil, né? Então a gente sempre brinca muito. Eu sou de puxar muito pra frente e ele pra trás. Mas não quer dizer que ele está errado. Ele é um cara mais pé no chão. Chega no equilíbrio, né? E ali a gente fica no meio do caminho e tem dado muito certo. Que legal, cara. Né? Então muita gente me pergunta, até pergunta pra ele, por que não pensasse em abrir sozinho na época? Talvez não teríamos ido tão longe. Então o fato de ter um bom sócio que tenha a mesma sinergia, compartilhe das mesmas ideologias, os ideais, faz muito sentido. Então, hoje, nós somos bons parceiros e a gente sabe que a gente consegue crescer muito juntos. Que legal. Tá? Então, dica para qualquer empreendedor, se tiver capacidade de empreender sozinho, cara, arrisca. Mas se tiver como botar alguma pessoa do lado que tu acredita que vai fazer diferente, você vai abrir portas... Vai mais longe. Nossa, vai muito mais longe. Tem aquelas expressões, não adianta ser o dono da lombada inteira, mas vale ser o dono no pedacinho do rabo da baleia do que o dono da lombada inteira, do morro inteiro, algo nesse sentido. Então, a gente acredita muito nisso, que a gente consegue ir muito mais longe. Hoje, a gente tem um time, na média, de 30 colaboradores.
A gente está localizado do lado da Vila Germânica. Foi uma mudança recente, a gente mudou há 1 ano, a gente ficava mais dentro do bairro, na Rua Divinópolis, aqui do bairro da Velha. Só que essa aquisição dessa empresa, com essa vinda de novos colaboradores, novos clientes, a gente viu essa necessidade de um espaço maior. Pesquisamos muito, né? Tem muita sala aqui na cidade de Blumenau, mas nada nos cativava, assim, não é aqui, sabe aquela... Não batia, não dava match. E aí a gente viu uma sala que estava um bom tempo para alugar, que é ali no prédio da Cetil, muita gente conhece o antigo prédio da Cetil. Né? Hoje a gente tem os vizinhos que é a GovBR, que é no andar de cima, a gente fica no andar de baixo, está com o andar inteiro ali. É uma sala incrível, então que legal. Tem capacidade para crescimento, tem um estacionamento incrível. Fez diferencial porque é do lado da Oktoberfest. Sim. Então a gente pensou assim, época de Oktoberfest, eu estaciono meu carro aqui, atravesso a rua e eu vou aproveitar Já a festa. tô na festa. A gente brinca, né? Mas o endereço é incrível, porque a gente consegue colocar uma placa, tem visibilidade, então tem muita gente que hoje conhece a Tec Mais porque passa muito por aquela região. E ali é uma via de acesso rápido, né? Então passa muito carro ali, né? Então às vezes tu vai em algum lugar, você apresenta, prazer, Otto, da Tec Mais, a pessoa já associa, eu conheço ali, vocês ficam em tal lugar antes, o que aconteceu dentro do bairro não tinha isso, né? Não tinha essa visão. Então, hoje a gente está com um dos maiores times de Blumenau falando de infraestrutura de TI, né? Obviamente a gente tem Senior, Philips, outra empresa, mas são da linha de software. O pessoal acaba confundindo muito. Sim. Então, cada um no seu segmento. Com isso, a gente consegue abrir muito mercado. Então, pelo fato de ter um time grande, a gente tem especialistas de diversos setores. Legal. Então, eu não sou um especialista em segurança, por exemplo, mas eu tenho boas pessoas no time que conseguem, né, trazer isso e a gente certificar a empresa, botar um projeto. Então, quando a gente acaba implantando um projeto ou alguma solução, assumindo essa prestação de serviço do TI do dia a dia e atendendo bem, o dono de negócio, ele está numa mesa, como a gente está trocando uma ideia aqui, ou às vezes tomando uma cerveja no final de semana, e fala, manda uma mensagem para o Otto da Tec Mais. Cansei de receber o WhatsApp num domingo à tarde, de contato que eu não conhecia, dizendo, eu tô com tal fulano aqui na casa dele, e ele passou teu contato, me liga amanhã. E a gente hoje está atendendo. Pô, que legal. Então, muito desse network, desse boca a boca, assim. Então, Isso é muito bom. Hoje é o matador, assim. Uhum. Então, é muito legal. E aí, quando a gente chega num cliente para entender qual é a dor dele, a gente traz muita verdade, muita sinceridade, tenta trazer a tecnologia de uma forma didática, né, para que ele consiga, né? Para que ele consiga entender, para ele ver que não é só o menino do computador, quando acontece um problema, ele chama e bota para funcionar. Tem muita ferramenta tecnológica que ele pode analisar dados, ele pode economizar, pode dar um melhor atendimento para o cliente dele, pode fazer uma gestão melhor de estoque. Enfim, então, isso é um dos nossos diferenciais que eu acredito que a gente conseguiu conquistar no longo prazo, porque muitas das empresas do nosso setor, elas focam muito na manutenção reativa. Deu um problema na empresa, eles nos chamam. A gente sempre teve aquela... Apagando incêndio sempre. Né? Isso. E a gente sempre teve aquela sacada que eu acredito ser um diferencial, porque está dando certo até hoje, de gerar valor através da tecnologia. Então, através da tecnologia, a gente potencializar os resultados do cliente. Então, de vez em quando eu estou no cliente, a gente não consegue estar no cliente todos os dias. Sim. Mas vou lá, pergunto como é que estão os atendimentos, o pessoal está atendendo bem. Trago para ele algumas soluções do mercado. Né? Pessoal, a gente está colocando em alguns clientes, eu uso lá na Tec Mais assim, assim. Eu acho que talvez faça sentido para o seu negócio. O que você acha? Né? Muitas vezes é um sistema que a gente acaba não trabalhando, mas que a gente vê uma outra empresa trabalhando e fala, por que tu não entra em contato com essa pessoa, esse sistema que pode te ajudar? Então a gente acaba ativando muito esse network. Isso é muito legal. Sempre pensando no resultado do cliente. Claro. Então acho que isso é de grande valia. Total. Tá? E acaba pagando a conta que ele tem com a gente no mês a mês, porque o TI é muito visto ainda como um custo, justo, não como investimento, mas ele acaba vendo que de outras formas ele consegue potencializar isso no negócio dele. Vai agregando valor, né? E o tempo todo a gente está tentando inovar, fazer diferente. Então 2025 vai ser um ano desafiador, como todos os outros, porque a gente sempre quer fazer algo novo, algo a mais. Então, hoje a gente está com 4 carros na rua para atender os clientes, com 30 colaboradores. Tivemos uma reunião recente com o time há umas 2 semanas, onde a gente já deixou claro para a galera que a gente vai buscar eficiência. Boa. Então, a gente mudou de endereço, foi para um escritório maior. Então, quanto mais você cresce, mais o teu custo operacional aumenta, mais clientes tu precisa ter. E a gente percebeu que cada vez mais a gente precisa azeitar mais esse processo. Né? Então, buscar ser mais eficiente, atender melhor o cliente. Então, vai ser um ano de olhar muito para dentro de casa. Legal. Entender o que a gente está fazendo de certo e o que a gente está fazendo de errado. Tá?
E vai mexer em muita coisa lá dentro. Então, É mais um daqueles ciclos que vocês passaram, né? sim, mas são necessários São, totalmente. para a gente poder tracionar de novo. Tá? Verdade. Então, como a gente ainda está jovem e ainda com gás, né, com vontade, Energia com e muita tal. verdade, assim, né, a gente quer aproveitar esse momento para crescer cada vez mais o negócio e fazer a diferença na cidade de Blumenau. Pô, muito legal. Otto, então eu vou te fazer agora aquela perguntinha que a gente está fazendo para todo mundo que vem nos visitar. Qual é a dica, Otto, de ouro que você deixa aí para quem está iniciando, que está começando um negócio, né, querendo empreender? A dica é trabalho duro, confia nos teus instintos, eh, cuidado com os falsos gurus de internet. Hoje, no meio da internet, todo mundo ganha dinheiro muito rápido, né? Tudo é muito fácil, tudo é muito lindo. Não é bem assim. Nem todo dia é bonito. Então, assim, tem que ter vontade, tem que ter sangue frio, tem que estar disposto a passar pelo processo, tem que ter humildade. Assim, é uma série de coisas. Eu posso ficar até amanhã aqui falando, Não, né? mas é isso aí. Mas é isso, é fazer o feijão com arroz bem feito, né? Não quero ser clichê, mas o Joel J fala, o trabalho devolve. Baixa a cabeça, faz o que tu acredita, seja honesto, seja verdadeiro, né? Que os resultados vão vir. Acho que é isso. Boa. Deu certo com a gente, acredito que isso é replicável. Pô, que legal. Que legal. Otto, quero te agradecer por estar aqui conosco, por ter dado um pouco do teu tempo. E, assim, a gente está se conhecendo hoje, né? Fiquei muito contente de conversar contigo. É uma bela de uma história, tá? E eu acho que o pessoal aí de casa vai gostar muito também, tá? Então, deixa aqui as palavras finais e deixar para o nosso público. Lucas, obrigado pelo convite. É o que a gente estava falando antes, o network, ele é único, ele é valioso. Então, o fato daqui a gente estar trocando uma ideia, eu acho riquíssimo. Sim. Quando tu me perguntou sobre a nossa história, a gente nunca para lembrar da nossa história, né? Não que a nossa história seja uma história fantástica, mas de alguma forma, talvez algum desafio que eu tenha trazido, que a gente passou, alguma vitória ao longo desse tempo, alguém às vezes pode estar consumindo esse conteúdo e possa fazer sentido para ela. Se de alguma forma, minimamente, ela entender alguma coisa, a questão do risco de marca, do moedor de carne, que o Otto falou, de alguns erros, acertos, O nosso objetivo vai estar cumprido. eu acho que já valeu. Valeu. Então, eu colaborei minimamente, foi de alguma forma, eu já saio daqui feliz. Que bom. O sentimento é o mesmo. Otto, muito obrigado então. Gente, Valeu, um meu amigo. abraço e até o próximo episódio. Valeu. Valeu.